Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos começar aqui a gravação da aula do dia 19 de maio de 2020, da disciplina de Fisiologia do Exercício da FUPAC Ponte Nova. Hoje nós vamos fazer a revisão parte 2 da segunda avaliação, que vai ocorrer na próxima semana, dia 25 de maio. Hoje a gente vai tratar especificamente dos conteúdos que envolvem, né, o sistema nervoso, né, e o controle da ação do movimento, que foi a segunda parte que nós estudamos nesses últimos dias, nessas duas últimas semanas. Ontem nós fizemos a revisão parte um. Nós tratamos, né, do primeiro conteúdo que nós vimos nessa parte, que foi sobre o equivalente metabólico, avaliação da taxa metabólica basal, os testes de VO2. Nós fizemos as correções dos exercícios que tratavam deste assunto, né? Fiz alguns apontamentos, algumas discussões, postei, né, o material com a revisão e o material de aula também explicando, e assim eu vou repetir hoje, para preparar vocês, até porque é um conteúdo grande e eu acho que era o momento de a gente fazer um fechamento, né, colocando isso de forma mais específica. Então acompanha comigo aí essas informações sobre o sistema nervoso. Eu vou deixar um link aberto lá, escrito dúvidas, para vocês entrarem em contato. Novamente, hoje a gente não vai ter a live, por causa que vocês vão ter prova, né? Então, vocês fiquem aí à noite focados, né, na realização da avaliação, mas eu estarei disponível, né, para atender vocês, para tirar dúvidas, né, das 8h40 até 10h20, né? Vocês podem entrar em contato comigo por WhatsApp, e-mail, pode mandar mensagem lá no Moodle que eu estarei à disposição. Então vamos lá, de imediato, corrigir as tarefas, tá? Relacionadas ao sistema nervoso. Então aqui é a quinta, né, atividade que eu passei, né? Nós trabalhamos bastante nessa etapa, né? Fisiologia do exercício tem muita matéria, né? E é bom que a gente está rendendo, a gente está trabalhando aí de forma bem legal. Então, no dia 4 de maio, eu postei um exercício de fixação, no qual eu queria que vocês falassem aí quais compartimentos do sistema nervoso as letras de A a D elas estavam representando, né? Então, para início de conversa aqui, eu quero dizer o seguinte: o sistema neurohumoral. O que é esse sistema? É o sistema nervoso e o sistema endócrino. Por que eles estão aí juntos, né? Até no início, eu pensei em trabalhar nessa segunda etapa, tanto o sistema nervoso quanto o sistema endócrino, mas pelo fato das atividades remotas elas exigirem um pouco mais assim de cautela na passagem dos conteúdos, eu decidi deixar o sistema endócrino para a próxima etapa. Então, nós vamos começar fazendo isso, estudando a terceira etapa sobre o sistema endócrino. Por que a gente sempre vê esses dois sistemas perto? Porque eles são responsáveis pelo controle interno do funcionamento do organismo. Tá? Então, assim, quem são responsáveis pelo controle interno do organismo? O sistema nervoso e o sistema endócrino. É o sistema hormonal. Por isso que ele está aqui. Mas aí é um esquema que eu peguei, né, de uma figura que eu tinha, e aí eu estou usando aqui essas ramificações. Então, se a gente pensar bem, o sistema nervoso, ele é composto de quem, assim? Então, a gente tem um sistema nervoso central e tem um sistema nervoso periférico, que seria a letra A. Então, o sistema nervoso central, quem é que faz parte dele? É o encéfalo e a medula espinhal. Quem é o encéfalo? Cérebro, cerebelo, tronco encefálico, né? Onde está ali o bulbo raquidiano, tálamo, enfim, a conexão do cérebro com a medula, tá? Então, esses são os compartimentos. E tem os nervos cerebrais também. Então, esses são considerados centros nervosos, a medula e o encéfalo. E aqui, então, e o sistema nervoso periférico? Quais são as suas partes? A gente sabe que tem as partes estruturais. Quem são as partes estruturais do sistema nervoso periférico? Nervos raquidianos, 31 pares, e gânglios. O que são gânglios?
Gânglios são conjuntos de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, tá? E nervos são conjuntos de fibras nervosas, são conjuntos de axônios envoltos por um tecido conjuntivo. Então, essa é a parte estrutural. Mas essa parte B aqui não é essa parte estrutural que eu estou querendo, porque aqui eu já falei de uma parte funcional. Então, eu tenho o sistema autônomo. Então, eu tenho o sistema autônomo, eu tenho o sistema motor, eu tenho o sistema somático. Então, aqui é o sistema nervoso somático ou sistema nervoso motor, tá? É a segunda parte funcional do sistema nervoso periférico. E aí, porque eu sei também porque aqui eles controlam os movimentos voluntários, movimentos com nossa capacidade consciente do que nós estamos fazendo. E aí, por outro lado, em termos funcionais, o sistema nervoso autônomo eles são divididos em duas repartições. Ou seja, esse controle autônomo fora da nossa consciência ele pode ser feito de duas formas. Uma forma que está relacionada aqui a situações de repouso, de relaxamento, e outra a situações de estresse, de ativação. Qual seria então essa parte do sistema autônomo que está relacionada ao repouso, ao relaxamento? O sistema nervoso parasimpático. E aquele que está relacionado com a ativação, né, a aumento das funções, ao estresse, sistema nervoso simpático. Então, seria aqui, respectivamente, né? Letra A, sistema nervoso periférico. Letra B, sistema nervoso motor ou somático. Letra C, sistema nervoso parasimpático. Letra D, sistema nervoso autônomo simpático. Tá? Beleza. Coloca dessa forma aqui, sistema nervoso autônomo. Aqui faltou essa palavra, tá? Bom colocar. Aí vamos para o sexto bloco de atividades, né? Também no exercício de fixação aí agora do dia 5. Descreva com suas palavras como acontece o potencial de repouso da membrana e o potencial de ação durante um impulso nervoso. Gente, aqui agora, né, eu coloquei exatamente o que estava no livro, o capítulo do livro que eu postei, que é o livro, deixa eu pegar ele aqui, tá? Eu gosto muito dele. Esse livro aqui, ó, Fisiologia do Exercício, de Powers e Holley. Eu tenho esse livro em PDF. Se alguém quiser, me manda um e-mail que eu respondo, tá? Esse livro é muito bom. Eu gosto da linguagem dele. Ele é muito utilizado por todos os professores de fisiologia, assim. E aí eu coloquei a resposta desse livro. O capítulo de livro eu postei, tá? Tá aí no Moodle. Acho que no início do sistema nervoso eu postei, tá? Então vocês podem pegar. E aí eu quero que vocês, sem ter que ler aqui, que aí vai ficar por conta, o que seria o potencial de repouso, né? Seria o potencial de relaxamento da membrana. O que seria isso? Por que isso acontece? Gente, por causa que há uma polarização. O que é essa polarização? Todas as células do organismo, elas têm um interior com maior característica negativa, devido a alguns íons que está ali dentro e algumas células que ela tem ali menor quantidade de carga positiva dentro da célula, como por exemplo sódio, tem mais sódio fora e o sódio tem uma carga positiva maior. Então, durante o repouso, esse é o potencial de membrana, é o interior negativo devido a esses íons e menor quantidade de íons com cargas positivas dentro e maior carga positiva fora. Então há um equilíbrio, né? Dentro negativo, fora positivo, então está estabilizado. Então esse é o potencial de membrana, tá? Então assim, falei das outras células, mas naturalmente com o neurônio também é assim, o potencial de repouso. O neurônio é praticamente de menos 40, menos 75 milivolts dentro, só ressaltando essa negatividade. Então aqui já tem aqui, ó, ânions negativos e aqui íons positivos. Então isso seria uma figura que representa o potencial de repouso da membrana. Então, assim, esse é o relaxamento. Então, assim, fora da ação, né, por diversos motivos, né, quando o sistema nervoso central recebe a informação sensorial, quem é que manda a informação sensorial para o sistema nervoso central? São as terminações nervosas, os próprios receptores articulares, musculares.
manda essa informação. Manda por quem? Né? Vai por telepatia? Não. Essa informação ela chega por impulso nervoso das vias aferentes, de fora para dentro. Então, quando essa informação sensorial não chega essa informação sensorial de fora para dentro, a grande parte dos neurônios estão ali tranquilo, em repouso, né, mantendo, né, essa diferença de cargas, né, polarizado, interior negativo, exterior positivo, né? Então a gente percebe que há maior quantidade de potássio dentro, né, e menor quantidade de potássio fora. De modo contrário, acontece com o sódio. A maior quantidade de sódio fora, por isso é mais positivo, e menor quantidade de sódio dentro. Beleza. E o potencial de ação? O potencial de ação vai ser a quebra desse potencial de repouso, né? Então, assim, vai ser quando esse potencial de repouso em membrana ele acaba e aí vai ser gerado quem? O impulso nervoso. Então, assim, quando esse potencial de ação acontece, eletricamente, o que vem na cabeça? Ora, vai mudar, né? Vai acontecer uma despolarização. O que seria essa despolarização? Se antes o interior era negativo e o exterior era positivo, para haver uma despolarização tem que acontecer o contrário. Então, o interior passa a ser positivo e o exterior passa a ser negativo. O que é interessante vocês guardarem? Como isso acontece? Por que isso acontece? Por que o potencial de ação ele precisa acontecer? Bom, o potencial de ação precisa acontecer para ele poder gerar um impulso nervoso pelos neurônios. Então, assim, sem o potencial de ação, não há impulso nervoso, não há conexão sináptica, não há liberação de neurotransmissores nos órgãos efetores. Por isso que ele tem que acontecer. E como isso acontece inicialmente? Então, tudo parte, né, tudo começa quando uma informação sensorial chega na célula, no núcleo do neurônio, né, um núcleo onde tem lá chega pelos dendritos, e aí esse impulso que vem de fora, ele vai causar um estímulo no interior da célula. Esse estímulo vai fazer o quê? Ele vai entrando na célula. Quando esse estímulo ele entra no neurônio e ele atinge o potencial, ele faz o quê? O que é atingir o potencial? Ele vai abrir os canais de sódio. Quando o impulso atinge o potencial, ele vai abrir os canais de sódio. E aí, quando ele abre os canais de sódio, além disso, o que ele faz? Antes disso, só para eu voltar, não perder, quem é que mantém o potencial de repouso? Quem é que mantém o potencial de repouso é a bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz? Algo que a gente viu bem detalhadamente nas aulas. Coloquei várias animações mostrando. Então, a bomba de sódio e potássio é um sistema de transporte ativo, ou seja, que envolve quebra de ATP. E o que ele faz? Ele joga 3 moléculas de sódio para fora, de dentro da célula para fora. E aí, por que é ativo? Porque você vai jogar molécula de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Para isso acontecer, tem que ser somente por meio ativo, usando canais que são proteínas, né, que façam esse transporte, porque naturalmente não vai acontecer. Naturalmente vem íons de um meio hipertônico para outro hipotônico. Então aí, o que vai acontecer? Se dentro da célula já tem pouca quantidade de sódio e a bomba de sódio e potássio ela vai tirar esses sódios que tem e jogar para o lado externo, né? Então isso somente é ativo. Então a bomba de sódio e potássio ela mantém esse potencial de repouso. O que ela faz? Ela joga 3 moléculas de sódio para fora e 2 moléculas de potássio para dentro, tá? Também é ativo porque internamente já tem mais potássio. Então 3 moléculas de sódio para fora, 2 moléculas de potássio para dentro. Então isso mantém o sistema de repouso da membrana. Chegou o impulso. Quando o impulso chega, ele atinge um limiar, a bomba de sódio e potássio para. Então ele para de tirar a quantidade de sódio de dentro e para de jogar potássio, né? Para de jogar potássio para dentro também e tirar o sódio, né, para o exterior.
Quando ele atinge esse limiar, além disso, do interrompimento da bomba de sódio e potássio, que mantém esse potencial de repouso, essa polarização, ele vai abrir os canais de sódio. Quando ele abre os canais de sódio, né, vai entrando de modo mais rápido sódio para o interior da célula. Isso de forma natural, porque se do lado de fora tem mais e do lado de dentro tem menos, naturalmente vão entrando, né, lá para o núcleo do neurônio, lá para o citoplasma do neurônio. E aí, quando vai aumentando, né, essa quantidade de sódio, vai acontecendo o seguinte, vai tendo um aumento desse estímulo, outros canais de sódio ao longo da membrana do neurônio vão se abrindo, e o que acontece? Atinge o potencial de ação. O que é esse potencial de ação? O interior, que era negativo, fica positivo, em relação ao meio externo que fica negativo. E isso vai sendo passado de forma de mesma intensidade ao longo de todo o axônio. Né? É a lei do tudo ou nada. A lei do, por isso tem até uma arma lá. Explica o seguinte, ó, onde começou esse impulso, esse potencial de ação, a velocidade do início, a velocidade do final do axônio é a mesma. Então, é como se fosse mudando assim, ó, vai tendo uma troca interior positivo, exterior negativo, né? Fazendo uma troca. Beleza. O que acontece aí? Isso permanece? Não pode, porque senão o neurônio ele manteria o potencial de ação o tempo todo, e não é assim. O organismo não tem energia para isso. Então, gerou o potencial de ação, depois ele volta ao potencial de repouso. Como que o potencial de repouso volta? Ora, o que acontece? O potencial os canais de sódio se fecham, né? À medida que ficou mais positivo, ele já tem esse estímulo, o canal de sódio se fecha. E aí o que acontece? O canal de potássio se abre, né? A bomba de potássio se abre. Aí joga potássio para fora e não deixa nada de sódio entrar. Com o potássio saindo, que ele tem carga positiva também, dentro vai ficando menos positivo, vai voltando a ficar negativo. Aí, quando fica negativo, a bomba de potássio para, a bomba de sódio e potássio se abre e aí volta a ficar no repouso. Essa é a historinha que acontece, é o que está descrito aqui. Então, resumindo, potencial de repouso é quando há uma polarização, ou seja, interior negativo, exterior positivo. Quem que contribui para o potencial de repouso? Bomba de sódio e potássio. Potencial de ação, quando o interior positivo se torna negativo, devido a um estímulo, a um impulso que chegou no neurônio. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, a bomba de sódio e potássio para. Quem que vai abrir? Os canais de sódio. Vai entrando sódio de modo rápido para o interior da célula. Isso muda o interior, tornando positivo. Isso é uma despolarização. Quando isso acontece, o canal de sódio se fecha, o canal de potássio se abre, o potássio sai da célula de modo mais rápido, voltando a ficar negativo, ele se fecha, a bomba de sódio e potássio restabelece potencial de repouso. Assim que acontece potencial de ação, né, até o terminal axônico. Né? Está tudo explicadinho. Aí eu coloquei umas figuras aqui para ajudar a gente a entender. Então, aqui inicialmente, vocês estão percebendo, ó, que aqui é o potencial de repouso. Ó. Maior quantidade de potássio dentro, maior quantidade de sódio fora. Então, interior positivo, exterior negativo. Aqui é quando o impulso começou. Percebam que há uma maior quantidade de sódio entrando na célula. Por quê? O canal de sódio abriu. À medida que o sódio vai entrando, né, ele vai ao longo. Isso aqui é como se fosse o neurônio. Esse caninho aqui, ó, é como se fosse o axônio do neurônio, né? Então vai acontecendo essa transposição. Então, assim, contei uma história para vocês aqui, sem decorar, entendendo alguns termos, né? E algumas estruturas que fazem parte tanto do mecanismo de potencial de repouso quanto do potencial de ação. Espero que isso esteja claro para vocês. Beleza. Aí aqui a gente tem a atividade avaliativa 2, né, que foi passada aí dia 12. Vocês ainda têm um tempinho para fazer. Vocês podem até usar essa aula para poder estudar, né, ter alguma referência, poder fazer. Só que o que eu gostaria que vocês fizessem era que ou vocês procurassem entender e respondessem sem olhar. Esse seria o ideal. Né? Infelizmente, nem todo mundo quer fazer isso.
quer fazer, né, copiado, jogado, mas o ideal seria vocês entenderem para realizar. Então, aqui agora, depois que a gente estuda, né, olha só, o sistema nervoso, a gente viu a estrutura, né, a estrutura do neurônio tem que estar na cabeça, né, que as suas partes, dendritos, corpo, axônio, terminal axônico. A gente viu, né, que uma parte importante que vale a pena comentar aqui, quando o impulso nervoso chega no terminal axônico, qual que é a utilidade dele? O que vai acontecer? O impulso passa para outra célula? Assim, externamente, uma visão mais assim, chula, vamos dizer, uma visão mais grotesca desse mecanismo seria isso, mas não é assim que acontece. Não é o potencial que passa, né? O que é que passa? São os neurotransmissores. Né? E o que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias bioquímicas, né? Aparentemente aí proteínas, alguns peptídeos, que vão ter a função de estimular ou de inibir a ação, né, do próximo neurônio ou de um órgão efetor. Então, ó, esse impulso nervoso que é gerado lá no sistema nervoso central, ele vai passando, né, pelo neurônio até chegar num músculo, vamos dizer assim. Se esse axônio, né, o terminal dele, for composto de vesículas de neurotransmissores excitatórios, como por exemplo a acetilcolina, o que vai acontecer? Ele vai ativar a ação daquela musculatura, tá? E o que acontece? Ele chega no final, no terminal, né, do axônio, o que tem lá? Tem vesículas, bolsas cheias dessas substâncias químicas. O impulso chega, há uma mudança de configuração dessas bolsas, elas abrem, jogam os neurotransmissores e aí esse neurotransmissor acetilcolina, ele sim, que ele vai passar do neurônio para o músculo ou de um neurônio para outro neurônio ali, ó, na fenda sináptica, aquele hiato, aquele intervalo que tem entre os dois neurônios. Então, assim que acontece essas informações. Então, a gente viu isso na aula 1, na aula 2. Na aula 3, a gente já começa a ver algumas estruturas. Né? Na aula 4, principalmente, a gente começa a ver as questões sobre os proprioceptores, né? Que são mecanismos do sistema nervoso que vão mandar informação para o cérebro, né? A partir das vias referentes. E aí o estímulo que vai ser criado depende muito de qual vai ser essa informação que vai chegar até o sistema nervoso central. E aí, então, a gente começa a entender quais são esses proprioceptores. Tem os proprioceptores articulares, os proprioceptores musculares. Então, assim, os articulares ficam na articulação, nos ligamentos, os musculares ficam ali nos tendões, no músculo. Basicamente seria isso. E aí agora é isso que a gente vai ver aqui, essa parte desses proprioceptores, que tem muito a ver com o nosso trabalho no dia a dia, tem muito a ver com a ação muscular que a gente trabalha. O que é sinestesia? E quais os proprioceptores articulares? Então, assim, sinestesia, se a gente pensar aí, ó, vocês fizeram cinesiologia, não confunda cinesiologia, a ciência que estuda o movimento, mas a sinestesia, ele é um reconhecimento consciente que o corpo tem de toda a estrutura corporal. Isso parece ser uma coisa óbvia, mas não é não. Se houvesse ou se houver algum problema nesses proprioceptores que tem na articulação, a gente não reconheceria o nosso corpo. Se a gente fechasse os olhos, a gente não tem noção do nosso tamanho, da possibilidade de movimento, se o movimento está feito de forma correta, se o movimento está sendo feito de forma errada. A gente não tem esse feedback, né, sobre a estrutura do corpo que está movimentando. Então, a gente só tem esse reconhecimento, essa sinestesia, devido ao trabalho dos próprios receptores articulares, que vai favorecer esse reconhecimento. Tá? Então, pessoas que têm problema, né, de avaliação do seu esquema corporal, transtornos, né, dismórficos corporais, possivelmente tem um problema nessa informação, ou seja, a pessoa vai se ver diferente do que ela é. Então, ela pode se ver o quê? Mais gorda do que ela é, tudo devido também às questões, mudanças que tem mentais, né? Mas ela não tem esse reconhecimento. Ou então, no caso, né, de um transtorno dismórfico corporal, que a gente, infelizmente, pode ter muito contato,
né, que seria anorexia, seria vigorexia, aliás, são aquelas pessoas que se veem muito menor do que elas são. Então, a pessoa já tem um volume muscular considerável, mas ela não tem uma resposta, uma sinestesia adequada do esquema corporal. Então, tem problema nessa conexão. Então, sinestesia é esse reconhecimento, né, sobre a estrutura corporal, esse esquema do corpo que a gente tem a partir da informação dos proprioceptores articulares. Quem são eles? Tem 3 principais, mas existem outras. São terminações nervosas que estão ali na parte subcutânea, né, que estão ali na parte articular, que tem uma informação de como a gente está, são mais abundantes, né, se me parece. Então, assim, ela transmite o sinal até o movimento ser concluído. Receptores de Golgi, eles têm lá no ligamento, ao redor das articulações, eles trabalham semelhantes. Então, aqui são receptores de Golgi, não são complexos tendinosos de Golgi, são diferentes. Aqui são só receptores. E tem os corpúsculos de Pacini, que são encontrados, né, nos tecidos localizados em torno das articulações e se adaptam rápido à iniciação do movimento. Então, esses são os 3 principais: terminações nervosas, receptores de Golgi e corpúsculo de Pacini são proprioceptores articulares, porque nós temos 2 conjuntos de proprioceptores, os articulares e os musculares, que é o que a gente vai ver agora. Quando eu falo em proprioceptor muscular, são 3 também. Então, eu tenho 2 que a gente vê mais, a gente estuda mais, está mais relacionado com o movimento, né, que são os fuso muscular ou fuso neuromuscular, tem essa descrição também, e tem o complexo de Golgi. Complexo de Golgi não, mito, perdoem, foi uma falha, só para vocês prestarem atenção, né, como eu fico brincando, os órgãos tendinosos de Golgi. Repetindo, órgãos tendinosos de Golgi é um proprioceptor muscular. O complexo de Golgi é uma organela que está lá na célula, tá? Eu falei porque eu já estava pensando aqui para falar para vocês não confundirem isso, tá? Que às vezes pode aparecer em provas, né, em concurso. Então, assim, são órgãos tendinosos de Golgi. Ficam lá nos tendões. E tem os quimioceptores, que é a mudança bioquímica que acontece. Então, aqui eu coloquei nessas informações o que são cada um deles, né? Então, assim, fazendo uma conversa assim, mais direta, né, vamos dizer assim, mais objetiva desses proprioceptores, como gravar? Como gravar, assim, a diferenciar, né? Fuso, o órgão tendinoso de Golgi e quimioceptores. Então, assim, o fuso muscular, primeiro, ele está dentro do músculo. São fibras musculares que eles estão modificadas, né, por tecidos conjuntivos. E elas estão inervadas por tipos de neurônios motores e sensoriais diferenciados. Então, toda a musculatura esquelética, né, ela tem esse fuso neuromuscular, né, que é ali uma fibra muscular envolta por um tecido conectivo com receptores, né, neurais, né, com sensores neurais, motores e sensoriais. Como eles são ativados? Isso tem que saber. Eles são ativados pela mudança no comprimento do músculo. Então, se o músculo ele é contraído e se ele se tem uma elasticidade, se tem uma mudança, né, nos tendões rápida, ele vai ser ativado. Então, há uma mudança no comprimento ou na pressão no tendão, ele vai ser ativado. E isso é importante saber. Outra coisa que é característica do fuso muscular. Como é que ele reage quando ele é ativado? Ele é um receptor sensorial, proprioceptivo. Então, o movimento vai ser involuntário. A reação do fuso muscular é estimular uma contração, tá? Então, quando há uma mudança de comprimento ou de pressão no tendão do músculo, o que vai acontecer? Vai ter uma contração involuntária da musculatura, gerada por quem? Pelo fuso muscular. Então, ele vai captar essa mudança, vai levar essa informação até a medula ativa o neurônio motor gama e aí, pá, contrai. Exemplo disso na prática, reflexo miotático patelar.
há uma pressão no tendão patelar, né? Essa pressão é passada até o fuso muscular do quadríceps. Ele manda essa informação para a medula pela via aferente sensorial. Há uma informação, volta esse estímulo pela via eferente motora e aí faça a contração de modo involuntário. Outro exemplo, qualquer contração rápida que a gente tem, que seja de encurtamento ou de alongamento, a gente vai ter uma ação do fuso muscular, vai ter uma contração. Exemplo disso, pliometria. A pliometria é o estica e contrai, é alonga e contrai, né? Se você está em cima de uma cadeira, você cai, abaixa e volta, é a pliometria. Quando você, né, faz esse encurtamento rápido e para você fazer a contração, né, esse salto contra movimento, você está ativando a contração pelos fusos musculares. Então, além da contração voluntária, você vai ter uma contração involuntária pelos fusos musculares. Você aumenta a potência, você aumenta a velocidade da geração de força. Algo que é muito importante para os atletas, né? O aumento da potência, o aumento da implementação de força. Então, os fusos musculares vão ser ativados nesses movimentos com trabalho de pliometria. Tá certo? Então, estimulação do fuso muscular pela contração, variação de pressão nos tendões. O que ele faz? Contração involuntária. Ponto, matou a regra. Complexo órgão tendinoso de Golgi. Fiquei com esse complexo na cabeça aqui. Órgão tendinoso de Golgi. O que ele faz? Ou seja, primeiro, como que ele vai ser estimulado? Ele vai ser estimulado pelo aumento da tensão. Então, assim, se é gerado maior tensão naquela musculatura, principalmente uma contração isométrica, né? Se vários sarcômeros estão se controlando, se tem um aumento, né, daquela pressão na musculatura, tensão na musculatura, o que o complexo de Golgi vai fazer? Ele vai relaxar. Então, quando há um aumento da tensão, né? Então, quando dá um aumento, né, da tensão no músculo, naturalmente o músculo, para evitar, né, que fibras musculares vão se romper, ele dá informação de relaxamento. Então, um exemplo de trabalho com estímulo do órgão tendinoso de Golgi é aquela técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então, você tenta encostar suas mãos lá atrás, tá? Aí, quem você está alongando? Você está alongando a musculatura anterior, tá? Por exemplo, deltoide anterior, peitoral, você está alongando e encurtando a posterior ali, trapézio, né? Os romboides. Se você tenta fazer uma força, né, para frente, isométrica, com essa musculatura que estava sendo alongada, você tenta fazer uma força, uma tensão forte, quando você realizar o movimento, você relaxar e você realizar o movimento, naturalmente você consegue ir mais longe. Por quê? Porque quando você fez esse tensionamento nessa musculatura, os órgãos tendinosos de Golgi vão dar informação involuntária e vai relaxar essa musculatura, você consegue alongar mais, tá? É isso que acontece. Outro exemplo clássico, fica em pé e tenta colocar as mãos no chão sem dobrar o joelho. Faz força mesmo, faz força e para, segura. Depois você volta, relaxa. Na segunda vez, naturalmente, você já vai conseguir maior amplitude de movimento que a primeira. Por quê? É mágica? Não. Na primeira vez, você fez uma tensão maior na musculatura, né, que estava sendo ali encurtada. E aí, o que acontece? Você, né, quando faz da segunda vez, o órgão tendinoso de Golgi já levou informação até a medula, já voltou, relaxando aquela musculatura. Então, resumindo, como que o órgão tendinoso de Golgi ele age? A partir da mudança de tensão na musculatura. Quando se faz mais força, tensão ali, principalmente contração isométrica. E o que ele faz? Involuntariamente há um relaxamento da musculatura. Beleza. E os quimioreceptores? Os quimioreceptores seria a mudança dos compostos bioquímicos que tem na musculatura e que vai causar relaxamento da musculatura.
né? Vai causar fadiga. Então, quais são essas alterações? Aumento do ácido lático, aumento de íons H+, aumento, enfim, né? Quando a musculatura muda o seu pH para mais ou para menos, né? Mais comum do exercício que esse pH diminua, ficar mais ácido. Então, naturalmente, ele vai acionar alguns mecanismos que vai impedir a conexão da ação motora. Então, esses são os quimioreceptores. Ok? Agora, a gente tem ali umas informações importantes sobre quais são as funções dos componentes do encéfalo no controle motor. A gente já tem aqui a ação motora. Quando a ação voluntária ela é pensada, agora a gente está pensando em alguns movimentos aí somáticos, vamos dizer assim. O tronco encefálico, qual que é a importância dele no controle motor? Os circuitos neurais existentes, né, no tronco encefálico. Então, o tronco bulbo raquidiano, aquela estrutura que liga o cérebro à medula, são considerados responsáveis pelo controle do movimento ocular e tônus muscular, equilíbrio, sustentação do corpo contra a gravidade e muitos reflexos espinais. Um dos papéis mais importantes do tronco encefálico é o controle da locomoção e manutenção do tônus postural, ou seja, centros existentes no tronco encefálico fornecem atividades nervosas necessárias para a manutenção da postura e equilíbrio, né? Formas que sustentam o corpo contra a gravidade. Então, falou em tronco encefálico e controle motor, duas palavras que apareceu bastante aí: manutenção postural e controle do equilíbrio, sustentação contra a gravidade, tá? Pessoas que têm problema no tronco encefálico provavelmente não vai conseguir ficar em pé na posição bípede, né, vertical. Cérebro, córtex, a região externa, né, do cérebro, contém mais de 8 milhões de neurônios. Ele realiza 3 funções do componente motor muito importantes: organização do movimento complexo. Toda a organização do movimento, antes dele chegar no músculo, ele é feito no córtex. Tá? Armazenamento de experiência, a memória é feita no córtex. E a recepção da informação sensorial. Então, assim, depois que você fez o movimento, né, você recebe a informação no córtex de como esse movimento foi feito. É o feedback. Tá? Então, são feedbacks internos que a gente tem aí, que seria para a gente poder melhorar o movimento. Qualquer movimento que a gente faz, a gente recebe essa informação sensorial e no córtex também que essa informação fica guardada, né? Como que foi feito. O cerebelo exerce papel importante. Aqui a gente tem coordenação. Então, a palavra-chave que a gente vai guardar aqui é coordenação, diferente do tronco, que é sustentação, né? Manutenção. Então, aqui, coordenação e monitoramento dos movimentos complexos. Esse trabalho é realizado através de conexões até o córtex motor. O principal papel do cerebelo é auxiliar no controle do movimento e resposta ao feedback. Então, assim, antes, né, de chegar no cérebro, essa informação do feedback, ele passa no cerebelo. E aí o cerebelo que vai ter informação, vai projetar novas informações para poder melhorar. Então, quando a gente faz um movimento, ele já está automatizado, ele nem vai no cérebro mais não. Ele do cerebelo ele já volta. E aí a gente não pensa mais para fazer por causa disso, porque o cerebelo que já vai se encarregar de dar esse feedback. Tá certo? Então, vamos aí para a questão. Aqui eu coloquei informação. 3. Número 4. Explique resumidamente como ocorre o controle motor do movimento voluntário. Então, assim, são 4 etapas que está lá no material para a gente poder pensar. Então, eu vou fazer do mesmo jeito aqui na videoaula. Eu deixei o material aí do capítulo do livro para vocês estudarem. Mas na aula aqui eu queria dizer o seguinte: ajudar vocês a bolar um esquema de como entender o controle motor. Então, assim, gente, o primeiro passo que é feito, né, é feito um esquema, né, dessa representação do movimento. Então, há um primeiro tempo, no córtex motivacional, na área subcortical, né, há uma elaboração, né, do que a gente vai fazer, né? Depois que há essa elaboração, né, há um refinamento, né? Em seguida, as informações referentes à natureza do plano de movimento são enviadas ao cerebelo
e aos núcleos basais. Então, assim, na parte subcortical foi feito um plano. Depois envia ao cerebelo aos núcleos basais. Para quê? Essas, elas vão o quê? Transformar esse esboço grosseiro do movimento em algo mais preciso. Vão trabalhar esse plano. Depois que chegou no núcleo de base do cerebelo, essa informação vai para onde? Para o cérebro, para o córtex cerebral. E aí no córtex, que vai ter o quê? Qual que é a função dele que a gente viu? Ele vai ter um papel de organização. Então, depois que ele foi criado na parte subcortical, o plano, a parte grosseira. Da parte grosseira vai para os núcleos de base, para o cerebelo, para ser refinado. Quando essa ideia de movimento é refinada, aí sim ela vai para o cérebro. Lá no cérebro, ela já vai ligar as áreas, né, específicas. A gente viu que cada parte do cérebro tem uma área específica de ação. E aí sim, esse comando vai ser passado para a medula levar até os órgãos eferentes. Acabou aí? Não. É uma das questões que eu chamo para vocês lembrarem. O controle ele só acaba quando esse movimento é realizado e depois o movimento tem o quê? Tem o feedback. Por causa de quem? Por causa dos próprios receptores articulares e fusos e musculares. Toda vez que o movimento aconteceu, esses próprios receptores, eles pegam a informação sensorial e jogam para o sistema nervoso central, ou para a medula, ou para o encéfalo. Então, assim, quando a gente fala dos próprios receptores musculares, principalmente, esse retorno ele é involuntário, né? Tanto pelo fuso, quanto pelo órgão tendinoso de Golgi, tanto pelos quimioreceptores. Mas aí também tem os próprios receptores articulares que vão mandar essa informação para o sistema nervoso central. E aí, antes ele passa no cerebelo, há um refinamento desse movimento novamente, joga no cérebro, o cérebro faz uma nova organização complexa, aí o movimento é repetido. Então, por isso que às vezes a gente acerta o movimento de segunda. Tá? Quantos movimentos aí a gente não faz, a primeira erra, a segunda erra e a terceira a gente acerta? Por causa disso. Tá? Porque a gente faz o movimento, o feedback chega até no cerebelo, ele refina, joga para o córtex cerebral uma informação mais clara, aí a gente já sabe ao certo do que fazer. Tá? Então, termina sempre com o feedback e com o retorno dessa informação corrigida. Tá? Então, assim, aqui tem um resumo, né, que eu quero ler essa parte final. O controle do movimento involuntário é complexo e requer cooperação de muitas áreas. A gente viu diferentes áreas. Área subcortical, planejamento. Cerebelo, núcleo de base, refinamento. Córtex cerebral, organização complexa. Medula, órgãos eferentes, execução. Depois da execução, feedback. Quem? Cerebelo, refinamento. Córtex novamente, correção e o movimento mais complexo sendo feito. Então, o encéfalo, bem como as vias da área subcorticais. Evidências recentes sugerem que o córtex motor, a parte externa, por si só, não formula sinais necessários à iniciação do movimento. Não, é feito um plano que é refinado e só depois chega no córtex. Em vez disso, o córtex motor recebe estimulação de uma variedade de estruturas, corticais, subcorticais. O feedback, ou seja, o retorno, a resposta dos receptores musculares, fuso neuromuscular, complexo de Golgi, quimioreceptores e articulares, né, corpúsculo de Pacini, receptor de Golgi, terminações nervosas, para o sistema nervoso, permite que ajustes melhorem o padrão de movimento. Ainda há muito que ser descoberto acerca dos detalhes do controle do movimento complexo. Esse tópico proporciona uma fronteira empolgante de pesquisa. Então, hoje, quem é que estuda isso na fisiologia, na neurofisiologia? É a neurociência do esporte. A neurociência do esporte está investigando quais áreas, como esse controle motor ele é feito, como que o controle motor de um atleta de alto nível ele é diferente de uma pessoa comum que não tem habilidade motora, tá? Então existem pesquisas, né, que aí atletas de alto nível, eu sei de uma pesquisa com o Neymar, tá? Quando a gente estiver retornando, eu vou mostrar esse estudo para vocês. Esse estudo é um estudo japonês que mostrou o seguinte, né, que quando uma pessoa comum fazia esse movimento aqui, ó, de virar o pé, de fazer uma rotação externa do pé, ele necessitava de uma área
do córtex muito grande. Quando o Neymar fez esse movimento aqui, ele precisou de uma parte muito pequena. Ou seja, ele exigiu menos, né? Por quê? Porque o movimento já era corrigido aonde? Já estava no cerebelo, já era automático. Então, são essas questões bases que a gente precisa para entender informações mais complexas, tá certo? Então, pessoal, a gente termina por aqui, né? Essa revisão da parte 2. A gente já atendeu aí o tempo, né, necessário, 45 minutos. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem melhor os exercícios. Então, fiquem atentos aí. Qualquer dúvida, entrem em contato para a gente poder saná-las. Abraço.